Olá, meus queridos, eu sou a Marcela Leal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Escola da Liberdade. E hoje eu quero falar com vocês sobre o assunto que, é claro, todo mundo tá me pedindo para falar, a Virgínia e a CPI das bets. E como é que a gente pode trazer, um pouco mais de verdade, uma profundidade para esse assunto, algo que a gente possa aprender com ele, porque o meu trabalho aqui nesse canal serve para isso, tá? Para que a gente sempre aprenda alguma coisa com o que a gente traz. Então vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Mas antes, eu quero pedir a gentileza para vocês já dar um like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos novos que você vai receber na hora que eu estiver postando. E vai lá no Instagram do Escola da Liberdade, o @Escola da Liberdade, e se inscreve por lá também. Bom, gente, eu pensei muito, sobre o que falar nesse vídeo, porque também só fazer um vídeo para ficar falando o que todo mundo tá falando era mais do mesmo, e vocês já estão assistindo em outros canais, O que eu poderia trazer de contribuição, de visão que aliasse, a tudo que tem surgido aí, de vídeo, que fosse somar naquilo que tem surgido de vídeo aí. Bom, hoje o assunto é sobre Virgínia Fonseca e a CPI das bets. Se você não sabe o que está acontecendo, se você acabou de chegar nesse planeta vindo de Marte, a Virgínia Fonseca é uma das maiores influenciadoras do Brasil. Ela tem 53 milhões de seguidores no Instagram. Ela é uma influenciadora que posta muita coisa de beleza, de dinheiro, de marcas, de roupa, de maquiagem. E ela é muito, muito rica, tem muito, muito dinheiro e é o que o brasileiro, sonha em ser igual a ela, tanto é que tem 53 milhões de seguidores, Pois ela começou a divulgar os jogos, que se chamam jogos da sorte, não são bem da sorte, são muito de azar. Por quê? Porque nesses jogos, e a CPI está acusando, estes influenciadores de possível conivência com fraudes, lucro em cima do prejuízo alheio e responsabilidade ética por influenciar milhões a fazer esses jogos. Então são joguinhos que as pessoas, eles fazem a propaganda no Instagram deles, desses joguinhos, só que tem muita coisa não explicada. Por exemplo, eles dizem que existem contas demo. Que são contas demo? É uma conta que o cara que paga para a pessoa divulgar, ele cria uma conta onde a pessoa só ganha. Então a pessoa mostra lá na propaganda que ela faz no Instagram dela, ela ganhando. Então ela aperta lá o negócio, coloca tantos reais e ganha. Ela aperta o negócio lá para jogar, coloca lá um valor para jogar e ganha. Então, o que eles acusam, dentre outras coisas, é que essas pessoas estão iludindo dessa forma, E outra, elas ganham toda vez que a pessoa perde. Então, a pessoa vai e joga, e se ela perder 10 mil, se ela perder 50 mil, o influenciador, toda vez que a pessoa perde, ele ganha metade do valor, do lucro dessas casas de apostas. Enfim, nada que a gente já não tenha visto, gente? Isso é vício, como qualquer outro vício, não é diferente. Mas ela e outros influenciadores têm sido acusados dessas práticas. E ela foi depor na CPI e foi um escândalo o depoimento dela na CPI. Porque além dela não responder nada, porque ela tinha ali, inclusive, acho que um habeas corpus, se não me engano, e ela não era obrigada a responder nada. Se não me engano, ela tinha o habeas corpus do Gilmar Mendes para não responder nada. As poucas coisas que ela respondeu, ela chegou a ser até irônica, sabe? Tamanho o descaso que ela tava com relação àquilo, Mostrando que, na verdade, ela não tá nem aí, entendeu? Pro fato das pessoas estarem perdendo dinheiro, ou ela está colaborando para que as pessoas pratiquem isso, e acabem com as suas vidas. Tem muitos, milhares de relatos, tem relatos fortíssimos de pessoa que tirou a própria vida, que matou inclusive a família, olha que loucura,
porque ela perdeu tudo em jogo, ela não tinha coragem de contar que ela tinha ido à falência para a família, então ela pega e tira a própria vida e tira a vida da família. Então, histórias pesadíssimas de gente que apostou a casa, apostou o dinheiro da faculdade do filho, que foi internada, né, por conta desse vício. Então, muitos, tem muita gente no Brasil endividada agora por conta desses jogos. Bom, uma das coisas que eu notei no depoimento dela foi uma coisa que eu uso muito nas minhas aulas, que é o fato da gente usar verdades para justificar mentiras, né? Por quê? Porque primeiro ela fala em Deus, ela fala muito em Deus, ela fala que ela acredita em Deus, que Deus a protege, que Deus está com ela, entendeu? Quando ela tá lá, né, influenciando as pessoas a jogar um negócio que elas vão perder, certo? Então, são verdades justificando mentiras. Outra coisa que eu vi também é quando ela diz que a senadora que estava lá fazendo interrogatório com ela pergunta, olha, você não se sente culpada de fazer isso com as pessoas? Você não se sente culpada sabendo que tanta gente está sofrendo no Brasil por conta dessas apostas, que você está ajudando, né? Você está influenciando as pessoas a jogar? Ela diz, não, eu não me arrependo de nada, porque tudo que eu faço, e mesmo que seja algo que eu tenha feito de errado, eu uso para o meu próprio aprendizado, que é lindo, né? É isso que um curso em milagres fala, e é essa a proposta de um curso em milagres. Mas quando utilizado para justificar as mentiras, você vê na própria incoerência. Isso é uma verdade justificando uma mentira, porque o que ela diz não é igual à forma que ela pratica, as ações que ela pratica na vida, né? Então, tem uma incoerência, existe uma não integridade no que ela tá falando, que mostra, né, a mentira, né? Existe uma mentira ali, existe uma hipocrisia, existe até uma corrupção da própria alma, da própria essência mesmo, né? Em fazer isso e achar que tá tudo bem. Enfim, mas hoje eu vim trazer um ponto de vista um pouco diferente para vocês, que é o seguinte. Eu já fiz alguns vídeos, eu fiz um vídeo há muito tempo atrás sobre o Prem Baba e aquele escândalo que aconteceu lá com o Prem Baba. Eu trouxe também um vídeo sobre o João de Deus e o escândalo na época que tinha rolado com o João de Deus. E eu tô aqui um pouco para trazer um pouco dessa visão para vocês, que é a do projeto Casado de Sofrimento. Por mais que a gente veja, né, somente o lado das pessoas que estão sofrendo, uma pessoa que está nesse nível de desconexão com a verdade, ao ponto de se corromper e achar que tá tudo bem, definitivamente ela não está bem. Essa pessoa não está bem, ok? Só que, para nós, fica menos evidente, porque existem muitos símbolos na vida dessa pessoa do que parece ser o fato de uma pessoa estar muito bem. Por exemplo, ela morar num shopping center, entendeu? Ter barcos, ter ilhas, ter, sei lá, navios, ter, sei lá, entendeu? Ela fazer vídeo todo dia com as bolsas que ela compra de 500 mil e fala, olha, me dei um mimo novo, hoje eu comprei uma bolsa de tanto, e as pessoas acharem isso incrível, então as pessoas olham e acham que essa pessoa está bem, ok? Deixa eu repetir uma coisa que eu já falei em muitos vídeos aqui pra vocês, gente. Ninguém que age em desconexão com a própria essência e mais ainda em resistência à própria essência, porque o que ela tá fazendo é não só desconexão, mas ela tá indo completamente contra a verdade a respeito do que nós somos, porque em essência nós somos amorosos, nós somos empáticos com os outros. Então a dor do outro também é a nossa dor. É por isso que a gente não vai fazer essas coisas, entendeu? A regra de ouro, né, que Jesus trouxe é muito clara, né? Não faça com os outros o que não quer que seja feito com você. Quando uma pessoa faz isso, ela não tá consciente, percebe? Porque ela não consegue nem praticar essas coisas, ela não tá consciente. O que não significa que, inconscientemente, ela não tem uma culpa violenta no inconsciente dela e que ela vai tomar ciência disso em algum momento, não sabemos quando. Olha para a vida do Prem Baba, olha para a vida do João de Deus e vocês vão ver. Eu falei nos vídeos o que ia acontecer, né?
Não tem como, não tem como. Se tem algo de falso ali, que a pessoa tá pregando aquilo e praticando aquilo, a verdade vem à tona. E para que a verdade venha à tona quando a pessoa tá muito inconsciente, às vezes ela vem num baque muito grande, né? Que a gente pode até chamar de karma, alguns chamam de karma, né? Mas não é karma, na verdade a pessoa não quer acordar. Ela não quer acordar para a verdade, para o que é verdadeiro, né? A respeito da própria essência, a respeito do que é a vida. Então vem algo para a vida da pessoa que faz ela explodir, entendeu? Faz aquele mundo de sonhos que ela vive explodir. Não sabemos o que, porque aí ela tem que começar a olhar. E normalmente é por meio do sofrimento. Então, gente, é importante a gente olhar para isso e entender que as duas partes dessa história estão em sofrimento, só que uma é evidente, que é o caso das pessoas que estão apostando, né? E outro não parece tão evidente, porque ela traz na vida dela símbolos daquilo que aparenta ser o fato de uma pessoa estar bem e que de verdade não significa nada. Entende? Você ter um iate, você ter milhões, né? Ela falou, eu ganhei o ano passado mais ou menos, né? 750 milhões só com as vendas minhas lá no meu Instagram, tá? Não significa nada, não significa que essa pessoa é feliz, não significa nada, gente, tá? Essa pessoa tem uma culpa no inconsciente dela e um dia ela vai olhar para isso, tá? É só uma questão de tempo. É que nem a história lá do gerente de banco, né, que eu falo. Se a pessoa começa a estudar e entrar em contato com a verdade, ela vai mudar. Ela não vai ser um gerente de banco que vai iludir os velhinhos, né, que ele sabe da ingenuidade dos velhinhos com relação a mexer com, né, com coisa de banco, e ele enfia lá vários tipos de plano de previdência, seguro de não sei o que na conta do velhinho, porque ele sabe que o velhinho é ingênuo, né, e não entende a própria conta e como que funciona, não sabe ver o que foi tirado da conta dele. Então, quando a pessoa entra em contato com a verdade, ela não vai mais conseguir fazer isso, tá? O que não significa que a pessoa fazendo isso hoje, ela não esteja sentindo ou não tem essa culpa no inconsciente dela. Ela tem, e isso virá à tona, tá? Ela vai tomar consciência do que ela fez em algum momento. Não sabemos quando, mas vai. E esse implodir do ego, porque o ego sempre implode, né? É só uma questão de tempo. Por quê? Porque precisa de uma correção naquele método de vida que a pessoa está levando, ele precisa de uma correção, porque todos nós estamos caminhando em direção à verdade. E se ela não está, porque ela está no sentido oposto, né? Ela vai precisar de uma correção. Se ela não vai acordar pelo estudo, que muito provavelmente não, né, pelo amor, será pela dor, tá? Mas vai, porque a culpa tá lá no inconsciente. E por eletromagnetismo, ela vai em algum momento, todos nós, tá, gente? Não tô falando dela especificamente, todos nós. Se tem mentira, tem correção a ser feita na mente, tá? É só uma questão de tempo para ela acordar. Não sabemos quando, tá? E nem compete a nós ficar preocupado com isso. É só a gente fazer a nossa parte, ter em contato com a verdade, né? Tá? O melhor possível, mais alinhado possível com o que é verdadeiro. Para que a gente se livre dessas coisas, desses aprendizados doloridos, dolorosos que a vida nos traz. Porque vai trazer, tá? Eu escrevi aqui umas coisinhas rápidas só para terminar esse vídeo. Coisas importantes, né? No caso do que eu vi nela, né? Eu não vou... Nesse vídeo não é para culpá-la, tá, gente? Isso é importante que fique claro. Então, o que eu vi é que uma pessoa, nesse caso, quando ganha, quando os outros perdem, isso por si só já traz uma culpa inconsciente, tá? Manter a imagem impecável, né? Mas tá cheia de esforço, cheia de pressão, porque tem que ser bom, tem que ser lindo, tem que se validar por meio do que tá mostrando para os outros. Olha, me amem, eu tenho uma bolsa de 500 mil, me amem, eu tenho um jatinho, ai, me amem, olha aqui, ó. Porque se tem a necessidade de mostrar isso numa rede social,
É um pedido de amor, gente. É um pedido de amor, é um pedido de atenção. Essa pessoa tem uma extrema insegurança dentro dela. É óbvio que tem. Ela tá presa num sistema que exige, né, essa performance constante, né, esse validar constante das pessoas, né? Ela pode parecer feliz, mas com certeza ela vive com medo dentro dela, tá? Não existe dentro do sistema de pensamento do ego um ganha e o outro perde, ok? Todos perdem. E ela tá vivendo a partir desse sistema de pensamento, fazendo o papel do algoz, e os outros, que são os que estão jogando, fazendo o papel da vítima. Mas os dois estão perdendo. Isso é um projeto casado de sofrimento, ok? Os dois estão em sofrimento, só que um sai de casa para bater e o outro sai de casa para apanhar, ok? Mas se eles estivessem bem, eles não estariam fazendo o que estão fazendo. Nenhum dos lados, ok? Da forma que estão fazendo. Então a Virgínia também está sofrendo. Durma com esse barulho. Seu sofrimento não é o da escassez, mas da desconexão interna. Imagina o nível de ilusão que essa pessoa vive. Imagina a aridez que deve ser, né? Esse coração, essa mente que valida esse tipo de coisa e que acha esse tipo de coisa importante. Que valida o nada, que dá valor ao nada da forma que ela dá. Não é possível ser feliz assim, minha gente. Não é possível. Eu queria terminar esse vídeo com um texto de um curso em milagres que fala um pouquinho disso, né? Pra gente olhar um pouco para a história dela também, né? A gente já viu a história das vítimas mais óbvias, né? Que são os jogadores. Agora vamos olhar um pouquinho para a história dela, né? A partir da visão de um curso em milagres aqui. A simplicidade é muito difícil para mentes deformadas. Considere todas as distorções que fizeste, aí ele tá falando com a gente, né, preso dentro de um sistema de pensamento falso, né? Considere todas as distorções que fizeste a partir do nada, todas as formas estranhas, os sentimentos, as ações e as reações que teceste a partir do nada. Nada é tão alheio a ti como a simples verdade, e não há nada que esteja menos inclinado a escutar. Exatamente, né? A gente quer se entorpecer. Existe um lugar nosso que quer fugir dessa simplicidade, da luz da verdade, né? Que tem medo da verdade, porque vê que vai perder coisa, acredita que vai perder coisa, só que o que na verdade a gente vai perder é a ilusão, só isso, entendeu? A gente vai ganhar o ser, né? Quando a gente se conecta com o que é verdadeiro. Então, nada é tão alheio a ti como a simples verdade, e não há nada que esteja menos inclinado a escutar. O contraste entre o que é verdadeiro e o que não é perfeitamente evidente, mas tu não o vês. O simples e o óbvio não são evidentes para aqueles que querem fazer palácios e vestimentas reais a partir do nada, acreditando que são reis com coroas douradas em função disso. Eu vou repetir esse final. Olha para a história dessa pessoa, gente. Olha para a história dessa pessoa. E olha para esse texto aqui. O simples, que é o verdadeiro, né? O simples e o óbvio não são evidentes para aqueles que querem fazer palácios e vestimentas reais a partir do nada, acreditando que são reis com coroas douradas em função disso. É isso, meus queridos, que eu tinha que falar sobre Virgínia e a CPI das Bets. Beijos a todos e até o próximo vídeo. Tchau!